Muitos inimigos. Olá, pessoal. Vamos a mais uma oração da manhã. Lucas, capítulo 8. Vamos ler a partir do versículo 30. Diz assim: Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele e imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Então, olha só, a gente vê aqui que nós estamos falando da passagem em que Jesus vai libertar o gadareno. Nós vimos que Jesus era cheio do Espírito Santo, mas o gadareno estava ali possesso, estava cheio de espíritos malignos, estava cheio de demônios. E aqui esse texto fala, né? Jesus perguntando qual é o seu nome, e ele disse Legião, porque, porque somos muitos. E a gente vê que naquela época uma legião de soldados era de 4 a 5 mil soldados. E aqui essa legião a gente vê que no mínimo eram 2.000 demônios. Porque a gente vê no texto de Marcos capítulo 5, versículo 13, em que esses demônios eles saem e entram na manada de porcos, a gente vê que os porcos eram 2.000. Então, pelo menos 2.000 demônios estavam habitando, estavam ali dentro desse homem. E isso é terrível. A gente vê uma passagem da Bíblia, que nós já meditamos nela, falando sobre como Jesus tratava as mulheres, Jesus e as mulheres, e a gente vê que uma das mulheres que seguiam Jesus era Maria Madalena, e a Bíblia diz da qual saíram 7 demônios, e a gente vê agora que esse homem aqui, ele tinha mais de 2.000 demônios. Como falei, uma legião era de 4 a 5 mil. Talvez ali tivessem 2 demônios em cada porco, depois então dava 4.000 demônios, ou no mínimo 2.000 demônios. São muitos inimigos, mas muitos inimigos mesmo. E a gente pode pensar, mas como é que chegou a esse extremo? A Bíblia vai dizer que ninguém se aproximava desse homem. Esse homem, ele andava nu. Esse homem, ele se feria, ele quebrava as rochas quando prendiam ele com correntes, ele quebrava as correntes. Então, olha, uma força descomunal. E como falamos no vídeo passado, falando sobre as obras da carne, se esse homem estava nu, a gente vê aqui lascívia, nós vemos aqui prostituição, porque os demônios eles não podem dar uma vontade do zero, mas eles conseguem jogar gasolina em vontades que, quem sabe, muitas vezes estão adormecidas dentro do homem, que são as obras da carne. Então, como esse homem andava nu, a gente vê aqui claramente as obras da carne em relação à lascívia e impureza, e nós vemos que ele quebrava as correntes. Então nós vemos aqui ira, vemos aqui uma força descomunal sobre-humana, que era devido àquela possessão de tantos demônios que tomaram conta daquele homem ali. Jesus, certa vez, ele ensinou sobre isso. Jesus disse que quando uma pessoa está possessa por um espírito maligno e ela é liberta, Jesus diz que aquele espírito maligno sai e ele passa por lugares áridos. Ou seja, lugares áridos são lugares que não dão fruto. E a Bíblia mostra, falando sobre fruto de arrependimento. É como se ele passasse por alguns lugares onde ele não visse fruto de arrependimento. E aí ele volta e ele vê aquela casa vazia. A casa vazia aqui é a pessoa que foi liberta, mas ela não se encheu do Espírito Santo. Ela continuou vazia. Ela foi liberta, mas o Espírito de Deus não entrou nela. Ela continuou vazia, ou seja, não teve fruto de arrependimento. Foi expulso o espírito maligno, mas a pessoa não se encheu do Espírito Santo, ela ficou disponível, ficou vazia. E aí Jesus disse que aquele espírito que saiu, ele vai, e ao invés dele voltar de imediato, ele chama mais 7. E o último estágio daquela pessoa é pior do que o primeiro, ou seja, agora já não é mais um espírito maligno que está ali habitando nela, mas agora, como aquele espírito chamou mais 7, agora são 8. E Jesus ensinou também, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Talvez esse homem, o gadareno, ele passou de sinagoga em sinagoga ouvindo a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é a verdade que liberta. Porque Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Talvez ele foi de sinagoga em sinagoga ouvindo a verdade, só que não havia mudança de vida nele, ele não se arrependia, ele não
mudava suas atitudes, ele não era constante, ele não permanecia, ele não era perseverante na fé. Então, cada vez que ele se desgostava de alguma coisa em uma sinagoga, ele podia ficar um tempo sem ir, daqui a pouco ele ia em outra, ia lá, era liberto de novo a ouvir a verdade da pregação. Daqui a pouco ia lá, se jogava na lama, no pecado de novo, depois passado mais um tempo ele ia lá, voltava numa sinagoga e cada vez que ele ia e era liberto por uma pregação da verdade, que é a palavra de Deus, cada vez que ele era liberto, saía então aqueles espíritos da vida dele. Mas quando ele não mudava de vida, mas ele retornava ao lugar do erro, aqueles espíritos então iam chamando cada vez mais 7, e mais 7, e mais 7. Saía e chamava mais 7, saía e chamava mais 7. Até que chegou ao número de 2.000, pelo menos. Nisso a gente vê aqui o grande perigo da gente se distanciar de Deus, da gente ir à casa de Deus, gostar da pregação e ficar pouco tempo ali, mas a gente não permanecer, a gente não criar raízes na presença de Deus, a gente não gerar fruto de arrependimento, fruto de mudança de vida, mas a gente passar uma temporada, daqui a pouco sai, não quer mais, e se desgosta com alguma coisa, daqui a pouco vai em outra igreja, gosta, daqui a pouco já não vai mais. Isso é muito perigoso, meus irmãos. Isso é muito perigoso, porque cada vez que isso acontece, é como se, conhecendo a verdade, a gente não se entregasse para ela. É como se Deus estivesse semeando em nós, mas a gente não estivesse apresentando frutos para Deus. E então Deus está investindo, mas a gente não está se enchendo dele. Cada vez que saem as coisas ruins, a gente fica vazio e não se enche de Deus. E aí aquelas coisas ruins voltam com mais 7, cada vez mais 7, 7, e se multiplica a maldade na pessoa. E assim aconteceu com o gadareno. Foi se multiplicando cada vez mais os inimigos que estavam habitando nele, porque ele era muito inconstante. Então, meus irmãos, ouçam a palavra, mudem de vida, sabe? Continuem buscando ao Senhor, continuem buscando, busquem mais, se entreguem a Deus e se encham do Espírito Santo de Deus. A gente só fica, vamos dizer assim, a gente só fica protegido do mal, dos espíritos malignos, somente quando a gente é cheio do Espírito Santo. Mas quando a gente não se enche de Deus, a gente é uma casa vazia que está disponível para o mal agir. Então não fique disponível, mas se encha do Espírito Santo, tenha uma aliança poderosa com Deus, uma aliança séria com o Senhor, leve a sério a fé e se entregue cada vez mais para o Senhor, sem olhar para trás. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai amado, eu oro a Ti, Pai, para que não haja mais inconstância, Senhor, em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, que a gente pare, Senhor, de ora estar na Tua casa, ora não estar, ora não estar. Em nome de Jesus, nos ajuda a permanecer firmes, Pai, a criar raízes em Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, que a gente possa estar em um lugar onde a gente vê que a verdade, que a palavra do Senhor genuína é pregada e que ali a gente possa permanecer, crescer, criar raízes, dar fruto de arrependimento, fruto de mudança de vida, crescimento, maturidade em Tua presença, Pai, que possamos ter cada vez mais intimidade com o Senhor e viver uma vida compatível com tudo que o Senhor tem nos ensinado, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que a gente não fique perambulando, que a gente não fique solto, que a gente não fique, Pai amado, disponível, Pai, que não sejamos casas vazias que estão sempre disponíveis para o mal voltar, mas que possamos nos encher do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus Cristo, amém. A palavra do Senhor diz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se encha de Deus, se encha do Espírito Santo de Deus. E não interessa quantos inimigos se levantarem, 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se você foi edificado por essa mensagem, peço que você compartilhe com alguém, curta, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, ative o sino de notificações e também visite o site prlucasfranco.com e teste ali sem compromisso nenhum a nossa plataforma do curso bíblico e teológico Fundamentos, que é semelhante à Netflix, com aulas de excelente qualidade, tanto de áudio como de vídeo. Também tem e-books de cada uma das aulas com conteúdo escrito e vai acrescentar e muito
o seu conhecimento bíblico, a sua fé e a sua intimidade com o Senhor. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.